Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. João 21, 1 ao 14. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: Amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele: Lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca arrastando a rede dos peixes. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: Quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E o Evangelho continua a desenrolar, aquele diálogo, aquela conversa. E nós percebemos aí alguns elementos tão importantes, vários deles que a gente já refletiu muitas vezes, a questão da simbologia, do número dos peixes, da rede, enfim. Mas eu creio que duas coisas, dois elementos aqui vale a pena sempre lembrar, sempre ressaltar. Em primeiro lugar, a simbologia e a relação direta da refeição, da comunhão, da partilha com a Eucaristia. O reconhecimento de Jesus, embora tardio, é até estranho, porque eram amigos, conviveram juntos vários anos e demoram a reconhecer o Mestre. Mas ao partir do pão fica evidente, fica claro, mesmo que não fique explícito nas palavras, mas fica claro ao coração e ao entendimento deles que é Jesus que está com eles. Então esse elemento é muito importante. Nós reconhecemos Jesus, nós temos a presença viva de Jesus na partilha, na Eucaristia, na comunhão, na partilha fraterna, na ação de graças. Então isso sempre foi muito caro à igreja, à comunidade, sempre aos cristãos de todos os tempos, e na Sagrada Escritura é evidente então esta relação direta, este vínculo, esta realidade, digamos assim, de Jesus presente na refeição, na partilha do pão. O outro elemento é a questão da própria missão em si, da frutificação, do resultado positivo ou não. Nós percebemos aí então que após alguns dias, provavelmente uma semana depois, Jesus aparece para eles, parece que eles experimentaram toda aquela realidade da ressurreição, toda aquela alegria, todo aquele entusiasmo, mas ainda não tinham entendido qual era o chamado para eles, qual era o próximo passo que eles deveriam fazer. Pelo menos aparenta isso. Então eles estavam voltando a pescar, ou seja, estavam com a tendência, com a vontade, com o desejo de voltar àquilo que eles faziam antigamente. E depois de você se encontrar verdadeiramente com Jesus, é difícil você voltar ao que era antigo. Você vai trilhar um caminho novo, você vai pensar diferente, você vai fazer diferente. Outra questão também após ter esse encontro, ter essa experiência com Jesus como eles tiveram, voltar a fazer as coisas antigas talvez não dê mais resultado, ou pelo menos não traga os resultados que você espera, porque você já teve uma experiência. Então agora você precisa desenvolver a partir dessa experiência aquilo que você sente, que você entende, ou que realmente Deus tem para você, que Jesus tem para você, o teu chamado, a tua missão. E aí você vai voltar a ter sucesso, a colher frutos. E é isso que representam esses peixes, que na simbologia dos 153, as línguas, as nações conhecidas da época, e que a rede não se rompeu. Ou seja, todos esses elementos, significam que a igreja está aí para anunciar o evangelho a todos os povos, a todas as criaturas, e não vai se perder e não vai se romper também, porque é coisa de Deus, porque é mandato de Jesus. Então nós nos alegramos com essa palavra e procuramos então acolher essa palavra em nosso coração para entender também a nossa missão de testemunhar o amor, a paz,
a misericórdia, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição. Que Deus abençoe, guarde e ilumine você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.